Sexta-feira, 17 de setembro de 2025. Paz do Senhor. Eu sou o pastor Rigonato, vosso irmão em Cristo. A lição de número 12 será ministrada dia 21 de setembro de 2025. Nosso comentário está baseado na leitura diária sobre o tema Implantando Igreja, texto base Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 20 e 21. E havia entre eles alguns homens síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando a Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Implantar igrejas é uma missão que terminará com a vinda de Cristo. Tem sua origem em Atos, como vimos, o texto que irmãos de Chipre e de Cirene pregando para os gregos, logo viram uma comunidade com muitos cristãos, e com isso nasce a igreja de Antioquia. Posteriormente, Paulo, atirado no campo missionário, deixa muitas igrejas implantadas e solidificadas: Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto e as igrejas da Galácia, incluindo Icônia, Listra, Derbe e Antioquia, da Pisídia. E além dessas, há menções de outras. Até o quarto século, a igreja viveu sob pressão do jugo romano, porém isso não parou a igreja. Muitos cristãos morreram pela sua fé. O poder de Roma não era capaz de suplantar o poder de Deus. A igreja crescia em meio à perseguição. E com certeza, igrejas continuaram sendo implantadas. Do quarto século ao século XVI, o cristianismo, por força de lei, tornou-se a religião oficial do Império. E Roma passou a ter domínio sobre a igreja. Com isso, a política ocupou grande espaço na igreja. E a doutrina perdeu a essência bíblica e muitos dogmas entraram, deixando a Bíblia em segundo plano. Mas mesmo de forma obscura, a igreja nunca deixou de existir, pois o próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Em 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano, se insurgiu contra os dogmas da Igreja Católica, principalmente nas vendas de indulgência, e em 95 teses expôs toda a sua indignação com os desvios doutrinários do catolicismo. Foi considerado pelo clero como fora da lei, por não aceitar retratação e, consequentemente, foi excomungado pelo Papa. Isso não o intimidou. Antes, em questão de meses, ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão e estimulou a leitura da Bíblia, convicto de que a salvação é pela graça e não por obras impostas pelo papado. A partir de então, acontece uma reforma. A Igreja Católica, dizendo-se ortodoxa, continuou com seus dogmas. Lutero, com seus seguidores, optam por uma reforma, deixando os dogmas romanos e voltando às origens, usando unicamente a Bíblia como regra de fé e tendo como tema só as Escrituras. Agora, com uma nova visão, começa a se implantar igrejas. A reforma deu origem a vários segmentos religiosos. Dos seguidores de Lutero, em 1517, nasceu o luteranismo, que até hoje, com o mesmo nome, a Igreja Luterana. Em 1520, Zwinglio rompe com o catolicismo e faz reforma na Igreja de Zurique, na Suíça. E em 1525, por discórdia com Zwinglio,
Surgem os anabatistas que defendiam o batismo de adultos. Em 1534, o rei Henrique VIII rompe com o Papa e nasceu a Igreja Anglicana, que até hoje existe com o mesmo nome. Ainda no período da Reforma, no século XVI, surge na Inglaterra a Igreja Congregacional. Seu nome era compatível com suas ideias, pois eles defendiam a autonomia das congregações locais. A Igreja Congregacional chegou no Brasil em 1855. Em 1859, chega ao Brasil o missionário americano Simon, e, através de seu trabalho, em 1862, 3 anos após sua chegada ao Brasil, ele organizou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Em 1871, imigrantes americanos fundaram a Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste. E em 1882, missionários da Europa fundam a Igreja Batista na Bahia. Em 1884, a Igreja Batista foi organizada no Rio de Janeiro. Em 1910, chega ao Brasil a Congregação Cristã do Brasil. E em 1911, chega a Assembleia de Deus, dando início ao poder pentecostal no Brasil. E a partir de então, é impossível descrever tudo o que aconteceu nesses 115 anos de história desta obra extraordinária que nos enche de alegria ver onde chegou aquela tão pequenina obra em Belém do Pará. O grão de mostarda se formou uma grande árvore. Todas essas igrejas foram implantadas com a motivação certa, foram a lugares que ainda o evangelho não tinha chegado e o objetivo era a expansão do reino, era a visão do apóstolo Paulo. Desta maneira, me esforcei para anunciar o evangelho não onde Cristo foi anunciado, para não edificar em fundamento alheio. Romanos 15, 20. Segundo o censo de 2022, o Brasil é o país onde há maior número de igrejas protestantes abertas, superando postos de saúde, hospitais e escolas. Uma pena que, apesar de tantas igrejas, não temos tanta influência na sociedade, pois um país com tantas igrejas deveríamos ter uma mudança significativa na sociedade. Infelizmente, não temos visto assim. O que nos faz pensar é que muitas igrejas dessas que fazem parte do censo não são plantadas e sim encostadas, uma encosta na outra, com a intenção de tirar o crente da outra para a sua, com a intenção de ter o dízimo e a oferta para o seu cofre. Infelizmente, essa motivação errada já vem de algum tempo, com isso passando uma mensagem negativa para o mundo, que acaba vendo a igreja como um comércio e mais escandaliza do que evangeliza. Infelizmente, tantos lugares no mundo precisando de obreiros corajosos para implantar igrejas com a verdadeira motivação, ganhar almas para Cristo, sair em busca de vós e não em busca do que é vosso. O apóstolo Paulo foi muito ético quando disse aos irmãos de Corinto que esforçou para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós e não no campo de outro, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. E, infelizmente, o que vemos hoje, o apóstolo Paulo também viu na sua época pregadores com motivações erradas. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Vejam que absurdo. Usam o evangelho boa nova com o propósito de acrescentar dor. Infelizmente, hoje existem igrejas que seus líderes se ocupam o tempo todo em como enfraquecer o trabalho do outro, com o propósito de fortalecer o seu trabalho. Que tristeza! Jesus disse que o mundo nos viriam como filhos de Deus pelo nosso amor expresso um ao outro. João 13:35. Porém,
Não podemos parar o certo porque existe o errado. Ninguém deixa de trabalhar por dinheiro por existir dinheiro falso. Os irmãos de Filipos entenderam assim. Deixa os errados seguirem, nós vamos fazer o certo. Outros pregam por amor e reconhecendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Filipenses 1,17. O que nos resta é seguirmos a visão apostólica, não nos intimidarmos com os errados e continuarmos com certo procurando implantar igrejas em lugares não alcançados, não tirando proveito dos trabalhos alheios. Deus abençoe a todos